Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo, né? Mais um dia se fez o Senhor, que sejamos gratos mais um amanhecer, mais um milagre da vida concedido a cada um de nós no dia de hoje, em tudo da graça. Meu nome é Wilson Silva, Salvador, Bahia. Quem quiser estar interagindo comigo, bater um papo, edificar um ao outro, DDD 71, telefone 99146-4641, também meu WhatsApp. Fique à vontade. No final desse vídeo, se você puder e assim quiser, compartilhe esse vídeo, dê o like lá, joinha, aperte o sino de notificação para que a plataforma sempre notifique você quando fizer novos vídeos e principalmente e de graça, se inscreva nesse canal. Aqui tem um botão escrito inscreva-se, só escrever aí, não paga nada, não tem valor em dinheiro nenhum, é só escrever e continuar acompanhando os meus vídeos. E venho tentando de forma simples e ministrado pelo Espírito de Deus para o nosso entendimento. O Evangelho da Graça, tentando ajudá-lo a desconstruir tudo aquilo que foi ministrado na mistura do Evangelho da Lei de Moisés com as boas novas de Cristo, onde está tendo essa mistura aí e o povo com a mente cauterizada. Que toda a vaidade humana, toda soberba possa se despir de mim, que apenas aqui eu seja apenas o instrumento do Espírito de Deus que habita em mim e creio que habita em você, ok? A palavra de hoje qual é, Wilson? Os que os doutores da lei e fariseus tinham, que os pregadores de hoje não têm. Como é? Vou repetir. O que os doutores da lei e fariseus na época de Jesus de Nazaré tinham, que os pregadores hoje, ou a maioria dos pregadores hoje, não tem. Ponto? Para iniciar, eu vou trazer um relato, porque quando se diz muito assim, por que Jesus ensina algumas coisas nos livros históricos de Mateus, Marcos, Lucas, João, e que você diz que não deve ser aplicado para a gente? Por que isso? Por quê, minha gente? Porque Jesus de Nazaré, ele estava submetido à lei de Moisés. Eu vou te mostrar na própria palavra, porque aqui a gente tem a palavra que está contida na Bíblia para que possamos realmente entender e ver a real situação. Tá bom? Nada vem de mim mesmo, apenas reproduzo aquilo que está escrito e tento ministrar para nós outros de forma simples, honesta e verdadeira. Gálatas capítulo 4, verso 1. Quando fala Gálatas, Gálatas não é uma pessoa. Por isso já falei propositadamente e ao mesmo tempo venho estar ensinando a você. Gálatas não é uma pessoa, Gálatas não é o nome de denominação, não. Paulo escreveu aos irmãos da região da Galácia ali, aos Gálatas. Então, a comunidade de pessoas que estavam inseridas naquela região, ok? Gálatas não disse nada, porque Gálatas não é uma pessoa. Ah, Romanos 16 diz isso. Romanos não disse nada, que Romanos não é uma pessoa. Romanos era uma cidade, onde a comunidade, onde pessoas além de outras não cristãs estavam ali naquela cidade. Claro que as cartas foram inseridas, enviadas para comunidades cristãs, ok? Umas para gentios judeus, outras apenas somente para os hebreus, judeus, como foi escrito aos hebreus, e etc, etc, etc. Vamos aqui para a carta do amado Paulo aos irmãos que estavam naquela região, capítulo 4. Vou dar outro exemplo, verso 1. Durante todo o tempo em que o herdeiro é criança, embora seja dono de tudo, é como se fosse um escravo. Até chegar a data fixada por seu pai, ele fica sob tutores e pessoas que administram seus negócios. O mesmo aconteceu conosco. Éramos como crianças e andávamos como escravos, submetidos aos elementos do mundo. Agora, aqui, importante aqui para você entender aquilo que eu disse aqui anteriormente. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, chegou, não chegará. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, o Altíssimo enviou seu filho. Ele nasceu de uma mulher, submetido à lei, para resgatar aqueles que estavam submetidos à lei, a fim de que fôssemos adotados como filhos. Então aqui, Paulo está dizendo aos irmãos que Jesus de Nazaré tinha nascido de mulher e tinha nascido submetido à lei para resgatar aqueles que estavam
sob a lei, debaixo da lei, escravos da lei. Por isso, Paulo diz, começa a palavra escravos, porque eles eram escravizados, presos ao acusador, lei de Moisés. João capítulo 5 vai informar lá, onde Jesus disse para aquelas pessoas: eu não vim acusar vocês, quem vos acusa, o acusador, o diabo, é Moisés. A palavra diabo quer dizer acusador. O opositor, esses é que vos acusa, não eu. A lei de Moisés, sim, vos condena, ok? Então, dito isso, é importante entender que Jesus estava sob a lei, submetido à lei de Moisés. Então, muita coisa que Jesus disse, muita coisa que Jesus fez, por exemplo, tem um vídeo meu aí no canal, onde eu ministro, ensino sobre por que Jesus foi apresentado no templo judaico. Por que ele foi apresentado? Esse exemplo de Jesus sendo apresentado no templo é um exemplo para a gente pegar as crianças nossas e fazer a mesma coisa? Tem um vídeo explicando sobre isso. Ele estava sob a lei de Moisés, tinha que cumprir alguns ritos, algumas tradições, algumas coisas. Não todas, porque em questão de tradições, nós vamos aqui ver nesse vídeo, Jesus ele não cumpria tradições. Ele veio cumprir a lei. E ele disse, não vim abolir nem destruir, eu vim cumprir a lei. Eu, Jesus em carne, vim cumprir a lei, e assim ele fez, cumpriu toda a lei de Moisés. Quando o assunto era tradições dos anciãos e algumas práticas, nós vamos ler aqui que ele já não fazia e nem os seus discípulos e eram julgados por isso, ok? Alguma semelhança é mera coincidência? Não, né? Mas vamos lá, vamos chegar. Então, Wilson, aqueles doutores da lei e fariseus tinham autoridade para ensinar a lei de Moisés. Mateus sim, é uma pessoa, ok? Mateus era judeu e colhedor de impostos. Então, o livro histórico de Mateus, no capítulo 23, diz assim, verso 1, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, os doutores da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, você deve fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imitem suas ações, pois eles falam, não praticam. E aqui ele vai descrevendo diversas ações desses doutores da lei e fariseus que o povo não deveria imitar. Inclusive foi uma lapada grande que Jesus deu a eles, né? E diversos hipócritas, diversas vezes Jesus chamou eles de hipócritas, raças de víboras e outras coisas mais. Leia todo o capítulo 23 do livro histórico de Mateus. Mas o importante aqui é entender o seguinte, eles, doutores da lei e fariseus, apesar de não praticarem algumas ações, não praticarem a lei por si toda, eles tinham autoridade de ministrar o povo a lei de Moisés. A lei de Moisés. Mas as ações de tradições, de anciões, algumas práticas, já foi acréscimos. Coisas acrescentadas por eles. Mas a lei de Moisés, eles tinham autoridades para ministrar ao povo judeu. Importante você entender isso. É muito importante. Por que o povo judeu? Olha, no verso 15, diz assim, ó. Ai de vocês, doutores da lei e fariseus hipócritas. Vocês percorrem o mar e a terra para converter alguém. E quando conseguem, o tornam merecedor do inferno 2 vezes mais do que vocês. Ora, eles percorriam terra e mar, iam para lá e para cá, conseguiam converter um gentio em judaizante, e aí o gentio teria que ser circuncidado para, após isso, praticar e observar a lei de Moisés. Nenhum gentio, gente, naquela época, a não ser um prosélito, um convertido, circuncidado, adentrava ao templo judeu, não. Isso era uma abominação. Eles eram considerados impuros. Eles nem comiam com eles.
não tinham refeição com gentios, porque eram considerados como impuros. Então eles convertiam essas pessoas e Jesus disse: como vocês fazem isso, torna essas pessoas 2 vezes mais filhos do Senhor, 2 vezes mais filhos da sepultura do que vocês. Porque eles deixam as tradições deles, eles deixam a religião deles e agora vêm para cá praticar de vocês, cheio e ficam escravos dessa lei do acusador, que era Moisés, da lei que ninguém conseguia observar por completo, ainda enchiam de fardos, cheio de tradições, cheio de acréscimos. Mas nem vocês conseguem fazer essas coisas. Então, quando você pega toda a passagem de Mateus 23, você vai ver diversas falas de Jesus sobre algumas coisas que eles faziam, mas não observavam. Que ele dizia, não observavam. Hipócritas. Mas o que eles tinham? Tinham autoridade para ministrar a lei de Moisés. Mas o que é que os pregadores de hoje não têm? Não têm essa autoridade. Porque eles não são judeus. Os pregadores de hoje, gente, não são judeus. Eles não têm autoridades de ministrar e aplicar a lei de Moisés a nenhum de nós. Então, quando você vê alguém, não é o caso de ler, não é o caso de ministrar, fazer uma leitura, porque eu posso pegar, fazer uma leitura do dízimo, ensinando o que era dízimo. Mas quando eu faço isso aplicando, eu estou dizendo que eu tenho essa autoridade que Jesus deu, que foi dada aos doutores da lei e fariseus. Eu estou dizendo para você que Jesus, que nasceu submetido à lei para resgatar aos que estavam presos à lei, que hoje, novamente, ele está aqui em carne, debaixo de uma lei, me dando essa autoridade para ministrar a você a lei de Moisés, com dízimos, com ofertas aos templos, com levando as pessoas ao templo, na qual só existia um, que era o templo judeu, com votos. E aí vem os acréscimos, que eram os fardos que eles colocavam sobre o povo, os fardos de hoje, campanha, água, depois de oração, subida ao monte, para estar levando foto, enterrando não sei o quê. Eles colocam um monte de fardo. É sacrifício, é fogueira santa. Tudo isso são acréscimos que são postos como fardo em cima das pessoas. E as pessoas dizendo, amém, amém, aqui estamos nós. E Jesus dizendo, venha a mim, que o meu fardo é leve, é suave. Esqueçam esses fardos dos fariseus. Esqueçam esses fardos dos doutores da lei. Vocês não precisam disso. Misericórdia quero, não sacrifício. Mas o povo está sendo ministrado com sacrifícios que eram de animais. Porque eles hoje só não copiam sacrifício de animais porque não pode. Mas eles trocaram o sacrifício de animais para sacrifício em dinheiro e vão engordá-los. E aí com diversas desculpas, os acréscimos, jejum de Daniel, campanha de Davi, vamos derrubar o gigante. Mas ninguém faz a campanha da cruz. Tem a campanha da cruz aí onde você congrega? Pegue minha cruz e siga, faz a campanha dessa aí, pois. Mas o jejum de Daniel, derrubar o gigante, derrubar as muralhas de Jericó, tudo baseado no Antigo Testamento, tudo baseado lá atrás. Você para e observa que tudo está pautado na lei de Moisés, no Antigo Testamento. Você não vê o evangelho puro sendo pregado nesses locais. Você não vê apenas os irmãos apenas se reunirem para ali estar
partilhando o pão, que é a palavra, se alegrando um com os outros, trazendo a necessidade um dos outros, para tentar ajudar, edificar um ao outro, para que fortaleça um ao outro na caminhada. E eu não estou dizendo isso 100% não, porque existem irmãos que se reúnem, inclusive eu me reúno com irmãos no Evangelho simples da graça. Mas estou falando desse evangelho podre que é estar. Com pessoas dizendo que tem autoridade dada de Jesus a eles para ministrar a lei de Moisés e aplicar a você. Quando foi dada aos doutores da lei e fariseus. Mas ao gentil, Paulo, que foi levantado para pregar com a revelação que foi dada a ele, a sabedoria que foi dada a ele, Paulo não ministrou a lei de Moisés para os gentios, muito pelo contrário, Paulo combateu a lei de Moisés para os gentios. Para isso, Paulo foi levantado, para que não fosse mais uns judeus convertidos querendo fazer prosélito para o judaísmo, porque os judaizantes não se conformavam apenas das pessoas se converterem ao Senhor. Eles queriam fazer que nem os escribas e fariseus, doutores da lei, que também adotassem a lei de Moisés. Em um embate entre Paulo e os judeus cristãos, Tiago chegou a dizer a seguinte frase: rapaz, deixa esse povo para lá, deixa essa situação para lá, porque todo sábado tem quem pregue em Moisés. Porque as sinagogas estavam espalhadas, né? Todo sábado tem quem pregue Moisés. Deixa Paulo seguir com a vida dele lá, deixa Paulo ministrando lá os gentios lá. Mas eles continuavam com a mente deles querendo converter gentios ao judaísmo. E hoje, olha que nós estamos falando aqui de judeus. Mas hoje, gentio, lendo e aplicando na vida das pessoas a lei de Moisés. Ah, porque Jesus fez isso, porque Jesus fez aquilo, porque Jesus disse isso, Jesus disse aquilo. Jesus nasceu de mulher, submetido à lei de Moisés, e ele disse: eu não vim destruir nem abolir, eu vim cumprir a lei. E assim fez, cumpriu toda a lei de Moisés. Ou você vê em algum momento aqui dizendo que Jesus não cumpriu a lei de Moisés? Ele não cumpriu tradições. Vamos lá para as tradições deles. Marcos capítulo 7. Aqui é palavra, gente, pura e simples. De uma forma muito simples. Você vai entender e se quiser abraçar a verdade, abraça também. Se não quiser, também é um direito seu. Entende? Nós não precisamos ser inimigos, nem deixarmos de amarmos uns ao outro, porque você não quer cumprir a verdade. Porque você não quer abraçar a verdade, que é uma decisão sua. Eu, quando entendi, abracei a verdade e não estou deixando esse conhecimento ficar guardado como lixo na minha mente. Eu estou transmitindo. Aproveito que tenho uma desenvoltura para fazer vídeos e uso minhas redes sociais para trazer aquilo que o Espírito de Deus está me mostrando, me revelando e me ajudando a entender, a tentar também que outras pessoas entendam. A decisão minha, assim também como a decisão sua, em querer abraçar a verdade ou não. Quiser continuar sendo ministrado e deixado aplicar na sua vida a lei de Moisés, beleza. Deveria também deixar ser circuncidado. Se você quer abraçar a lei de Moisés, eu só te digo uma coisa. Na carta de epístola de Tiago, e o próprio Paulo também diz que quem peca em um ponto só da lei é condenado pela própria lei. Como Jesus disse, quem vos acusa é Moisés. A lei de Moisés que é o acusador. Se você está se deixando ser condenado pela lei de Moisés, é uma opção sua também. Cada um é responsável por si, não é isso? Beleza. Capítulo 7 de Marcos, que também era uma pessoa. Não era cidade, nem o nome de denominação. Marcos era uma pessoa. Não era apóstolo. Segundo fala, Marcos é aquele que andou na viagem com Barnabé e Paulo e teve
oportunidade de escrever essa carta. Livro histórico de Marcos. Verso 1. Os fariseus e alguns doutores da lei foram de Jerusalém e se reuniram em volta de Jesus. Eles viram então que alguns discípulos comiam pão com mãos impuras, isto é, sem lavar as mãos. Os fariseus, assim como todos os judeus, seguem a tradição que receberam dos antigos ou dos anciãos em outras traduções. Só comem depois de lavar bem as mãos. Quando chegam da praça pública, eles se lavam antes de comer e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e doutores da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, pois comem pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: Isaías profetizou bem sobre vocês, hipócritas. Como está escrito, este povo honra com os lábios, me honra com os lábios, mas o coração, o entendimento deles está longe de mim. Não adianta nada eles me prestarem culto porque ensinam preceitos humanos. Vocês abandonam o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E Jesus acrescentou: vocês são bastante espertos para deixar de lado o mandamento de Deus, a fim de guardar as tradições de vocês. Com efeito, Moisés ordenou a lei. O acusador de vocês diz assim: honre seu pai e sua mãe. E ainda, quem amaldiçoou o pai ou a mãe deve morrer. A lei de Moisés, o que acusava vocês na época de Jesus dizendo? Mas parece que vocês querem aceitar essa lei de Moisés. Não é isso? Porque eles vivem debaixo de uma lei de Moisés e deixando que ela seja aplicada a vocês. Mas vocês ensinam que é lícito alguém dizer a seu pai e sua mãe: o sustento que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vocês esvaziam a palavra de Deus com a tradição que vocês transmitem. E vocês fazem muitas outras coisas como essas. Olha só, que coisa triste. Eles que se diziam cumprir a lei de Moisés, Jesus, na cara deles: Moisés, o acusador de vocês, vocês devem honrar pai e mãe. Vocês, com a desculpa e preceito de vocês, diz o seguinte: mas vocês ensinam que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vocês poderiam receber de mim é corbá, é consagrado a Deus. Olha, gente, chega mais perto da câmera. Tanta gente hoje que deixa de ajudar o seu próximo, de comprar um gás, de comprar um remédio, de ajudar seu pai ou sua mãe, porque dizem que o que está na mão deles é sagrado a Deus, que é o dízimo. Não, aqui é sagrado a Deus, eu não posso mexer aqui de jeito nenhum. Não, se vire aí desse seu jeito, Deus vai honrar. Mas isso aqui é sagrado, é consagrado a Deus o dízimo. Essa parte aqui eu não mexo. Jesus está dizendo o que para vocês que disse aos fariseus? Hipócritas. Dão a desculpa de cumprir um mandamento para viver nas suas tradições, naquilo que eles estão impondo a vocês, que é a lei de Moisés, o dízimo, e dizendo que é sagrado a Deus. Sagrado a eles, que estão abastados, que estão enriquecidos. Eu tenho ouvido tanto testemunho de pessoas que: Wilson, eu já sou dizimista há não sei quantos anos, eu nunca vou deixar de dar não, porque Deus me abençoa. Que Deus que tem abençoado? Qual Deus? Porque o Deus contido aqui, que está aqui descrito, não se envolve na mentira, não. Se aqui a palavra dele, clara e objetiva, está dizendo que quem tinha ordenância para ministrar a lei de Moisés naquela época
eram os doutores da lei dos fariseus, porque ele estava submetido à lei de Moisés, que quando foi consumado, ele disse, acabou, e que definitivamente acabou no ano 70 AD, com a destruição do templo, onde toda a orquestração de lei mosaica foi destruída, acabada. Qual Deus está abençoando? A qual Deus você está dando o dízimo e ofertas ao templo? Ao Deus da sua bargança. Ao Deus da barganha na qual você está envolvido. Eu lamento muito dizer a você, os pregadores de hoje não têm autoridade nenhuma para ministrar e aplicar na sua vida, na nossa vida, a lei de Moisés. Não tem. E eles sabem que não tem. Ei, você que está aí me assistindo, se esse vídeo chegar até você, você sabe que você não tem essa autoridade. Você sabe que você está enganando o povo. Você sabe que você é um usurpador. Você sabe que a lei de Moisés foi cumprida em Jesus. Você sabe. Ei, e você que apenas ainda ministra isso por ignorância, assim como fui eu, mas essa verdade está chegando até você, mas o Wilson, o que é que eu vou fazer? O pastor presidente vai me expulsar daqui. Você que tem que escolher. Se eu pregar isso aqui, não vai ficar ninguém aqui. Você que vai ter que escolher. Mas você não tem essa autoridade para pregar a lei de Moisés e aplicar na vida dos gentios. Porque nem Paulo, que foi levantado por gentios, aplicou a lei de Moisés aos gentios. Pelo contrário, Paulo combateu a lei de Moisés aos gentios. Paulo não permitiu que a lei de Moisés fosse aplicada aos gentios. E chegou a dizer na cara de Pedro, repreender Pedro na cara, quando ele simulou, foi dissimulado com os judeus, quando chegaram os judaizantes da parte de Tiago. Ele estava comendo com os gentios, levantou. Paulo repreendeu Pedro na cara. Estava sendo dissimulado. Então, se Paulo, levantado por Cristo, dado sabedoria a Paulo para ministrar o evangelho da graça, não ministrou a lei de Moisés aos gentios, pelo contrário, combateu, como é que você quer aplicar a lei de Moisés para o povo brasileiro? Ou para qualquer outra nação, seja você de qual for nação chegar, que esse vídeo possa alcançar. Você é um usurpador. Se arrependa. Se arrependa. Abandone tudo isso. Volte para o evangelho da graça, puro e simples. Sem lei de Moisés, sem culto aos anjos, sem lava-pés, campanha, voto, sacrifício, um monte de coisas aplicadas nas pessoas que não tem nada a ver com Cristo. Nada, nada, absolutamente nada. Quando você, no seu coração, dá para receber, é barganha. E não é o Deus Criador que está nessa barganha, não. Não é não. É Mamon. É a figura do Mamon que está nessa intervenção aí. Tá bom? Beijo no coração. Até o próximo vídeo. Compartilhe. Não esqueça de se inscrever. Aperte o sino de notificação para que aquela plataforma notifique vocês quando tiver vídeo novo. E se inscreva nesse canal. Até o próximo.